Olá, você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Se já se inscreveu, muito obrigado. Se não se inscreveu, se inscreva. Faça seus comentários, dá seu like, compartilhe. E hoje nós veremos como a palavra de Deus é importante e poderosa, mas logo após a vinheta. A palavra de Deus, a Bíblia fala que ela é muito preciosa. Vamos à importância da palavra, vamos ver o nosso tema de hoje? A importância da palavra de Deus na vida do crente. O nosso texto base está em Romanos 10 e 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo faz essa declaração ao falar sobre como os judeus, embora eles estivessem ouvindo os apóstolos, embora eles estivessem vendo a divulgação do evangelho, mas eles não escutavam verdadeiramente a palavra de Deus, apesar de todas as oportunidades que eles tiveram. Por isso que de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, porque a palavra ela tem uma grande função na nossa vida. A fé, ela é a condição básica para a salvação. Vamos ver Hebreus 10 e 38, que diz assim: mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, ou seja, se ele voltar atrás, se ele abandonar, olha o que o Senhor fala: a minha alma não tem prazer nele. Nós vivemos pela fé. Por isso que o justo, a Bíblia fala 3 vezes esse versículo, ele vive pela fé. A fé é o meio da salvação nossa através de Jesus Cristo. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos. Graça é o favor que eu e que você não merecemos, mas é por meio da fé. E olha o que a palavra fala: isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque tem muitas pessoas que acham que porque são boazinhas, eu não fumo, eu não bebo, eu não prejudico ninguém. Mas não, a Bíblia fala assim: não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a fé, ela é o nosso meio de salvação. Outra coisa, a fé, ela agrada a Deus. Hebreus 11:6 diz assim: e sem fé é impossível agradar a Deus. Eu gosto muito de trazer esse versículo para nós meditarmos. Sem fé, você não consegue agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Olha 2 palavras aqui. É indispensável crer que ele é real, que ele é verdadeiro e que ele recompensa todos que se consagram a ele. Que tremenda fé, ela agrada a Deus. Mas, como nós vimos, ela vem pelo ouvir. Sabe esse ouvir? É um ouvir de dar atenção, é de parar, é de atender. Não é aquele que entra por aqui e sai por aqui, não. É ao contrário, é um ouvir aonde eu vou prestar atenção, aonde eu vou verificar se é isso mesmo. Mas como é bom dar atenção à palavra de Deus. Marcos 4 e 23 diz assim: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Várias e várias vezes tem esse versículo na Bíblia. É um ouvir mais detalhadamente. Hebreus 3, 7 e 8 diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, olha o tempo cronológico, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Então a gente vê que teve aquele povo lá de Israel que saiu do Egito, principalmente aqueles homens numa idade de, como a Bíblia fala, uma idade de servir o exército, na verdade, né, que foram lá batalhar nas guerras. Eles não entraram na terra prometida lá em Canaã. Por quê? Porque eles eram rebeldes. E
A rebelião, a Bíblia fala que é a mesma coisa de uma feitiçaria. Então, nós temos que deixar o nosso coração propício para que a palavra de Deus venha e abunde em nós. Lucas 11:28 diz assim: ele respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. É um ouvir detalhadamente, é um ouvir de prestar atenção. Mas a fé também, ela vem pelo conhecimento da palavra de Deus. É por isso que é importante você ter vontade de ler a Bíblia, é importante você ter vontade de conhecer a Deus. E Deus se revela pela palavra dele, se revela pela Bíblia. Inclusive, nós vivemos tempos onde surgem muitos profetas, muitos, como a Bíblia fala, falsos profetas. Se a profecia que alguém falar, ela contradizer a Bíblia, é falsa. Então, preste atenção, toma cuidado. A fé, então, ela vem pelo conhecimento da palavra de Deus e vem da boca de Deus. Provérbios 2:6 diz assim: pois o Senhor é quem dá sabedoria. Da sua boca, da boca do Senhor, procedem o conhecimento e o discernimento. Precisamos muito pedir para o Senhor discernimento para nós conseguirmos ver o que vem realmente de Deus e o que não é. E o que não vem de Deus. Toma cuidado. Quer que todos tenham conhecimento. Deus quer que você tenha conhecimento. É por isso que ele nos deixou a palavra. 1 Timóteo 2, 3 e 4 diz assim: isto é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos. Glória a Deus, Deus não faz acepção de pessoa. Só que Deus deseja, mas tem algo que você tem que fazer. A fé é pelo ouvir da palavra de Deus. Lembre-se disso. Então, Deus quer que você seja salvo e que cheguem ao conhecimento da verdade. Outra coisa que é interessante, a fé que vem pelo conhecimento do que? Da palavra, tem justamente a função de querer nos ensinar. Olha o que diz Salmo 119:66. Ensina-me o bom senso e o conhecimento, pois eu confio em seus mandamentos. Então, o ouvir é o ouvir pela palavra de Deus. E a palavra de Deus é a palavra que sai da boca dele. Nós vamos ver que a Bíblia, ela é inerrante, ela é verdadeira, ela não é contraditória. E que Deus quer que todos venham ao conhecimento da palavra dele. E ela nos ensina. Ah, como a palavra de Deus nos ensina. Outra coisa, nós precisamos entender que nós temos que ter consideração com a palavra de Deus e querer ter consideração. Jeremias 2:31 diz assim: vós desta geração, vede e considerai atentamente o que diz a palavra do Senhor. Nós temos que olhar, nós temos que ler, nós temos que meditar, mas nós temos que manejar bem esta palavra. Aí eu pergunto para você, como que você vai manejar, vai usar, vai manipular, no sentido de manusear a palavra de Deus se você não conhece? Segundo Timóteo, Paulo fala no capítulo 2, verso 15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Sabe por quê? Porque não adianta eu falar da palavra, da Bíblia, e a minha vida tá vivendo ao contrário, né? Não vou nem falar que é como o diabo gosta, né? Então nós temos que tomar cuidado, nós temos que manejar bem. Para eu manejar bem, eu preciso conhecer e saber que não é as muitas letras, mas é a ação do Espírito Santo em nós através da palavra que faz a obra. Vou te contar. Deus cuida da palavra dele para cumprir. Eu quero citar Jeremias 1:12, que fala assim: então me disse o Senhor. O que será que o Senhor disse para Jeremias? Viste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. A palavra de Deus, a Bíblia fala que não vai ficar um tio, não vai ficar um jota sem cumprimento. Então nós temos que entender que nós servimos um Deus que zela pela palavra dele, que vela, que cuida. A palavra de Deus permanece para sempre. 1 Pedro 1:23 diz assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus,
que é viva e que permanece para sempre. Você sabia que a palavra de Deus é pura? Ela não é contaminada, ela não veio ditada por homens, foi o Espírito Santo que trouxe. Salmos 12:6 diz assim: as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. É uma palavra que não precisa ter dúvida, não precisa se preocupar dela se cumprir. Não é problema nosso fazer a palavra de Deus se cumprir, Deus vela para a fazer cumprir. A palavra de Deus é fiel. Salmo 119, 140 diz assim: a tua palavra é fiel a toda prova, por isto o teu servo a ama. Olha como o salmista tinha essa certeza, ela é fiel. Lembra que eu falei, não vai ficar um tio e nem um J sem se cumprir? A palavra de Deus é verdade. Salmo 119, 160 diz: a tua palavra é verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Lembre-se, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo. Então, às vezes a gente se apoia, não, Deus é amor, Deus é... Mas ele é juízo, ele é justo. Não se esqueça disso. A palavra de Deus, ela é luz, ela é lâmpada, ela nos orienta. Vamos ver Salmo 119, 105? A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Por isso que muitas das vezes você está fazendo algo e o Senhor usa até o Espírito Santo para trazer a palavra à tua memória, aí você faz o quê? Se arrepende. E o arrependimento traz mudança de atitude. Então a palavra de Deus, ela ilumina o nosso caminho justamente para isso, para nos orientar. A palavra de Deus é alimento. Olha o que Jesus fala em Mateus 4:4. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E ela alimenta. Que delícia quando a gente está meditando na palavra dele. Nós estamos sendo alimentados, não somos crentes raquíticos, que qualquer um vem nos enganar. Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você lê a palavra de Deus, mais forte espiritualmente você vai ficando. Você sabia que ela é uma verdade que santifica? João 17:17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Eu gosto muito de trazer e eu procuro até trazer em todos os vídeos. Sem santificação, esquece, ninguém verá o Senhor. Então, vamos ter a nossa vida em santificação, aonde a gente aprende? Na palavra. A palavra de Deus é um escudo, olha, é um escudo. Provérbios 30, verso 5 diz assim: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ela é um escudo para quem nele se refugia. Então nós temos que estar sempre, lembra que o diabo usou a palavra para tentar Jesus? Então nós temos que ter conhecimento da palavra, nós temos que ter a palavra dentro de nós, porque a palavra de Deus é poderosa. Jeremias 23:29 diz assim: não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. E como um martelo que despedaça a rocha? Olha que palavra poderosa. Eu sempre falo para as meninas aqui da igreja. Gente, a gente fala. Ouçam ou deixam de ouvir, como a Bíblia fala que somos atalaia. Só que é a palavra, que ela é poderosa para esmiuçar esses corações endurecidos. Sabe por quê? Porque é função do Espírito Santo convencer do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo, ele trabalha através da palavra de Deus. A palavra de Deus tem sido prazerosa para você? Salmo 119, 103, o salmista fala assim: como são doces as tuas palavras na minha boca, mais doce do que o próprio mel. Olha que palavra prazerosa, como é gostoso ter a tua palavra na minha boca. Tem gente que gosta de ficar falando coisas que não ajudam em nada, vamos usar esse termo, mas é importante meditarmos e falarmos e termos a nossa vida satisfeita através da palavra. Olha só 1:2, diz assim: ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite.
é importante estarmos meditando e nós vamos ver daqui a pouco. A palavra de Deus nos dá vida. João 6:63 fala assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse, próprio Jesus falando, são Espírito e vida. Glória a Deus. A palavra de Deus, nós ouvimos atentamente, mas nós devemos praticar, colocar em prática. Tiago 1:22 diz assim: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Por quê? Porque eu leio, eu aprendo, eu escuto, mas aí eu não presto atenção, eu não consigo praticar aquilo que não está dentro de mim. Então você tem que ler, você tem que prestar atenção e praticar. A palavra de Deus, ela é um instrumento de defesa, uma ferramenta de combate. Ela é uma espada. Efésios 6:17 diz assim: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Lembra que ela é mais poderosa, que ela é como um martelo que esmiuça a penha? Olha o que está falando, você tem que usar ou na defesa ou no ataque. Jesus fala isso, nós temos que usar a palavra dele. E nós vencemos o inimigo muitas das vezes pela palavra, mas não é a minha, não é a sua, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é penetrante. Hebreus 4:12. Portanto, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela não é qualquer coisa. Ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela é capaz de penetrar ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. A própria palavra de Deus, gente. Nós precisamos estar inculcados, estar desfrutando desta palavra, que é uma palavra que nos purifica, nos santifica e é fonte de fé. Romanos 10:17. De sorte que a fé vem pelo ouvir. É um ouvir de qualquer jeito? Não, é um ouvir atentamente. O ouvir o quê? Pela palavra de Deus. Ela é fonte de salvação. Romanos 1:16. Não me envergonhe do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Que tremendo! Será que você tem se envergonhado do Evangelho? Será que para as pessoas você fica com vergonha de falar que você serve a Cristo? Paulo falava: não me envergonho, eu não me envergonho. Eu, Shirley, ao contrário, se eu pudesse, né? Mas Jesus, ele está conosco. A palavra de Deus, ela é fonte de cura e libertação. Mateus 8:16 diz assim: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os enfermos. Aí você pode perguntar para mim assim: mas como assim que a palavra de Deus é fonte de cura e libertação? Porque eu vou estar aprendendo, eu vou estar em intimidade, eu vou estar querendo cada vez mais fazer o que o Senhor nos manda fazer. E Jesus fala assim: olha, aquele que me segue fará as coisas que eu faço e fará coisas maiores ainda. Então nós temos essa convicção, como? Pela palavra. Ela é fonte de alegria também, sabia? Salmo 119, 162. Regozijo-me com a tua palavra, como quem acha grande despojo. Despojo, você pode ver que a Bíblia ela usa muito essa questão de palavras de exércitos de guerra, né? Então, o exército que perdia, ou morria, ou fugia, eles deixavam tudo o que eles tinham lá. Grande riqueza. E quando o salmista fala: eu regozijo-me com a tua palavra, como quem acha grande riqueza. É justamente isso. E é riqueza mesmo, é linda. Mas eu preciso conhecê-la. Lembra que eu já disse? Mateus 22:29, para você entender? Então Jesus lhes esclareceu: vós estáis equivocados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Tem pessoas que acham que sabe tanto, e você vê que a vida da pessoa parece assim tão apática, tão morta. Por quê? Porque só conhecer
por conhecer, não adianta nada. Eu tenho que conhecer, eu tenho que praticar e eu tenho que entender. Ela é poder de Deus. A palavra de Deus é muito produtiva. Olha Isaías 55:11. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca, da boca do Senhor. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Por isso que a gente fala, a tempo ou fora de tempo, ouçam ou deixam de ouvir, o Espírito Santo, que tem a função de convencer do pecado, da justiça e do juízo, ele faz a palavra de Deus ter o valor. A palavra de Deus nos aperfeiçoa. E como nós precisamos nos aperfeiçoar. 2 Timóteo 3:16 e 17. A Bíblia fala, todo o que? A Escritura, ela é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós aprendemos na palavra de Deus o que devemos fazer e o que também não devemos fazer. E por falar em o que devemos fazer, vamos ver o que devemos fazer? Primeiro, pregar. Romanos 10:14 diz assim: no entanto, como invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? Nós pregamos, o Espírito Santo nos usa, é uma obrigação do crente, é um dever do crente, porque ele está aprendendo e prosseguindo nesse aprendizado, conhecendo o Senhor. Mas é nosso dever como cristão examinar a palavra de Deus. Atos 17:11 diz assim: ora, estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda avidez, examinando diariamente as Escrituras, para ver se estas coisas eram assim. Sabe de quem Paulo estava falando? Dos crentes bereanos. E é importante isso mesmo, nós ouvimos, às vezes nós ouvimos uma palavra na igreja, nós ouvimos uma palavra no rádio, no computador, no celular, mas eu tenho que confirmar, porque se estiver fora da palavra, não tem valor. O que tem valor é o que a palavra diz. A palavra de Deus se basta, por isso que eu tenho que examinar ela. Mas eu tenho que ser uma pessoa dedicada. Lucas 1:2 diz assim: conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares dos fatos e servos dedicados. A quem? Olha aqui, a palavra. Vem aqui, dedicados à palavra. Será que você lê a Bíblia de qualquer jeito? Será que você não gosta de ler a Bíblia? É muito importante, é por isso que quando o Senhor colocou no meu coração, eu falei: Senhor, e o que eu vou falar? Qual vai ser o nosso estudo? O Senhor falou sobre o poder da palavra, a necessidade de conhecer a palavra, mas tem que ser com dedicação. Pera aí 15 minutos, pega assim um momento para você estar comendo a palavra, se alimentando da palavra, mas com dedicação, não é de qualquer jeito não. Eu pego a palavra e eu vou ler, não, eu vou ler, eu vou prestar atenção, o Espírito Santo fala comigo através da palavra. É importante você se dedicar, mas também é importante você obedecer. Salmo 119 e 112, o salmista fala assim: estou plenamente decidido, olha a escolha, a obedecer os teus estatutos até o final da minha vida. Então nós temos que tomar esta decisão em obedecer à palavra do Senhor. Lembra que eu falei a importância do meditar? Você já vai entender por quê. Vamos ver Salmo 119, no verso 97. Diz o salmista, eu acho linda essa palavra: quanto amo a tua lei. É uma delícia a tua palavra, ela é minha meditação o dia todo. Tem gente que perde tempo, fica o dia inteiro assistindo televisão, fica o dia inteiro fazendo as coisas assim que não tem nada a ver com as coisas de Deus. Aí depois, quando vai à noite, eu quero ler, rapidão. Não, vamos nos dedicar, vamos meditar o que o Senhor está querendo falar para nós. Agora sim, sabe por quê? Porque se meditarmos na palavra de Deus, nós podemos ser abençoados.
Abençoados e não é de qualquer jeito. Salmo 1:3 fala assim, ó. Plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então a meditação na palavra de Deus me faz ser como uma árvore plantada junto à água corrente. E fala assim, olha, as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Vamos falar? Prosperará? Te faz próspero, próspero e bem-sucedido. Josué 1:8, a parte B, o finalzinho do versículo fala assim, porque então, se meditares na palavra de Deus, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Sabe por quê? Porque você vai ver o que você pode e o que você não pode. Você vai entender o quanto é bom estar na presença de Deus. Você não vai querer fazer nada para desagradar a Deus, porque a palavra de Deus vai estar dentro de você. Vamos concluir? João 5:24 fala assim, eu asseguro. Quem que está falando? Jesus. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, é Deus falando de Jesus, desculpa, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida, passou da morte espiritual, aquela coisa que você não tinha mais intimidade, não tinha mais comunhão, não podia se aproximar de Deus, para a vida. A vida é o que você faz, você se alimenta de Deus e você vai ficando cada vez mais forte. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é libertadora, ela é fonte. Nós já vimos, fonte de alegria, fonte de vida. Ela é meio que nos conduz à salvação. Ela é fonte de bênção. Ela te faz conhecer quem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus se revela através da palavra. Nós temos deveres para com ela, lembra? Mas assim como nós temos promessas de sermos prósperos e bem-sucedidos. Palavra de Deus não é caixinha de promessa, é lugar onde você vê os seus deveres, mas também você vê as bênçãos, o quanto é bom estar cada vez mais próximo do Senhor. E que o Senhor Jesus te ajude a meditar na palavra, a entender a palavra, que o Espírito Santo, que é um ótimo professor, seja na tua vida a todo momento te trazendo este ensino gostoso acerca da palavra de Deus. E que o Senhor te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar? Fica com Deus.